começamos a nos conhecer. Na semana seguinte eu chamei ela pra ir no cinema. Esse dia foi o dia 8. Foi o dia 8. Aí, o filme foi legal, foi bacana, tipo assim... Já assistiu era de ação, mas... Vai ser o nome do nosso cachorro. Mas foi legal. Vocês prestaram atenção no filme? Hã? Prestamos. O filme tava legal, tipo, foi legal. E aí, tipo assim, eu não consigo muito segurar, né? Que meu plano era, tipo, conhecer ela bem melhor e tal, mas eu fico agoniado. Fico muito agoniado. Sou muito impulsivo. Tá, deixa eu voltar. Aí, depois do filme, tivemos uma conversa legal, tal, em todo o caminho. E fomos lanchar lá no Master Burger. E aí a gente já chegou comida e tal. Aí eu, cara, será que eu falo logo alguma coisa ou não? Aí eu, tipo, não aguentei. Aí eu, Tati, e aí, que época que você tá da sua vida? Ela, como assim? Não tô entendendo. Não você vai namorar, você vai querer ficar solteira. Qual que é a sua, assim, nesse sentido? Quer ficar sozinha pra sempre? E aí ela começou a tremer mesmo assim, ó. Caraca. E aí, Tati, você gostou do filme? Gostei muito. É legal. Em que época da vida você tá? Como assim? Sei lá, você quer ficar com a titia? Aí eu comecei a tremer. Aí eu tipo assim, pra tentar facilitar, eu comecei a dar as opções. Não, você quer ficar sozinha, você tá procurando namorado. Porque ela não conseguia falar, porque ela ficou muito surpresa, assim. Que eu realmente a abordei, não tava aguentando, sabe? Muito nervoso, né, na real. Sei lá, você quer ficar sozinha? Você tá pensando em casar, ter filhos? Ou ele dá nenhuma das opções? Quero, lógico. Quero ter alguém. Aí ficou nessa. Ela, não, eu tô querendo conhecer uma pessoa, tipo, me respondeu. Eu, pô, legal, vamos se conhecer então. E aí ela, tá. E ficou nesse geladão, saca? Eu lembro que de 2013, na virada de 2013 para 2014, eu literalmente escutei o Espírito Santo falando comigo assim: você precisa se abrir porque alguém vai chegar em você. E aí eu recordo que ia chegar, mais ou menos o período do acampamento, e eu não estava muito afim de ir. Realmente foi um acampamento que eu falei, poxa, vou descansar e tal. Tava bem cansada. Só que alguma coisa me impulsionou e eu fui. E eu me lembro que teve um momento que eu estava na piscina e aí eu vi o Israel chegando junto com o Jefferson. E eu lembro que ele estava de boné, camiseta preta, de bermuda meio caque. E eu lembro que eu olhei para ele e parecia que eu conhecia a vida dele todinha, assim. Foi uma experiência muito, muito forte, porque eu sentia como se Deus estivesse colocando algumas palavras. E aí, naquele acampamento, a Stephanie chegou pra mim e falou assim: Tati, queria que você orasse por um amigo meu. Aí eu, tá bom. E aí, quando eu fui ver quem era o amigo dela, aí eu descobri que era o Israel, primo da Grace. E aí eu fui, orei por ele, eu já tinha tido algumas palavras, alguns sentimentos proféticos em relação a ele, e eu fiz essa oração. E aí depois, tipo, a Grace, eu não sei se foi a Grace ou a Stephanie, alguém chegou pra mim, não sei também se foi de propósito, mas alguém chegou e falou assim: o Israel perguntou por você. Só que com certeza, se ele tiver perguntado, deve ter sido assim, tipo, ou ele me viu orando por alguém e tal. Você é calmo. Mas
foi o que chegou no meu ouvido. Eu conheci a Tati num acampamento daí, de 2014, acampamento de carnaval. Na época eu fiquei impressionado, porque tipo, ela era profeta da igreja lá, ela chegou a orar por mim e tudo. Então foi bem legal, esse foi meu primeiro contato com ela. Eu vi Israel na igreja, assim, mas a gente não tinha não era comum a gente sair do mesmo lugar ou tipo, ficar conversando na igreja. Era bem cada um na sua. Só que depois do acampamento, a Grace ficava muito no meu pé, assim, falava, porque meu primo é assim, meu primo é assado e tal. Ela foi dando uma meio de cupido. E aí ela foi falando características dele que eu achava legal. Pô, Israel é um cara bacana e tal. Então eu já admirava ele pelo que ela falava. Mas assim, não tinha nada que nos conectasse emocionalmente, assim. E aí eu recordo que algumas vezes meu carro estragou, pra variar. Eu peguei carona com Israel algumas vezes pra igreja. E aí eu acho que foram nesses momentos que a gente se conheceu um pouco mais. Que aí eu pude ver que realmente ele era um cara bacana e tal. Mas até então não tinha nada que nos aproximasse, né? Não tinha uma ligação. A gente tinha uma história em comum que aconteceu que em 2008 o irmão dele tinha falecido e a Grace tinha pedido para eu ir orar pela tia dela e pela mãe dela. E eu lembro que eu fui orar e era na casa do Israel. E eu orei pela tia dela no quarto do Israel. Então, assim, ficou essa coisa, tipo, tinha só essa lembrança. Um dia eu fui orar na casa do Israel e tal, mas eu não cheguei a conhecê-lo de verdade, assim. E a Graça sempre falava dele, né? Mas não tinha muita algo emocional que nos ligasse. E aí o tempo foi passando e eu lembro que naquele ano eu tinha a convicção de que alguém ia chegar em mim. E eu entrei no período de campanha, né, com o apóstolo Alessandro e tal, e eu fui conhecendo muita gente. E acabou que... Acho que a campanha pelo namorado. Era campanha pra... É por namorado. Tá, campanha política. Não, peraí. Eu não vou contar essa história resumida, não. Tipo, começar e contar ela Você resumida. quer contar sozinho tudo? Não, você conta ela resumida. E aí eu comecei a trabalhar nessa campanha política e fui conhecendo algumas pessoas e algumas começaram a me mandar mensagem e tal, e eu tinha aquela convicção de que alguém ia chegar em mim. E aí eu lembro uma vez de ter entrado no meu quarto e orado mesmo, falado, Senhor, algumas pessoas estão chegando em mim, me procurando para conversar e tal, mas eu quero saber quem o Senhor tem, eu quero saber quem realmente o Senhor tem para mim, porque eu estou esperando alguém chegar em mim. Foi isso que o Senhor me disse. E aí eu orei, eu falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o próximo passo? E aí eu lembro do Espírito Santo falar para mim assim, eu tenho o meu primogênito para você. E aí eu fiquei o dia todo pensando naquilo. E aí eu lembrei de uma ministração que eu fiz, que eu estava estudando sobre o primogênito de Deus, que era a nação de Israel. E aí eu fiquei pensando, caraca, Israel. E aí, nesse mesmo período, a Graciele chegou para mim e falou assim, Tati, eu vou chegar no Israel, vou perguntar de você para ele. Aí eu, tá, vai lá. Só que eu não tinha muita expectativa, assim, não tinha, em relação a Israel em si, eu não tinha praticamente nenhuma, porque a gente não tinha uma história. A gente não tinha nada que nos ligasse ou nos conectasse. Tinha a Graça falando no meu ouvido. E aí... Vai ser nossa madrinha. E aí eu lembro que ela pegou, chegou nele e aí depois ela mandou uma mensagem no Face, ela falou, Tati, ó, nada a ver, é só amizade, cheguei no Israel e ele levou um susto. E aí eu fiquei de boa. Só que não tinha nenhuma expectativa em relação a Israel, assim, não tinha nada que nos conectasse, a gente não tinha uma amizade, assim. Só tinha o fato de eu admirar ele pelo que eu ouvia falar dele. E aí eu lembro de ter orado e falado, Deus, se eu fosse escolher, eu escolheria Israel por tudo aquilo que eu ouvi falar dele. Mas eu nunca vou chegar nele. Se o Senhor quiser, o Senhor dá um sonho para ele, faz alguma coisa. E eu vou ficar esperando a sua palavra se cumprir de que alguém ia chegar em mim. Aí eu sonhei.
Aí o que aconteceu? Foi um sábado, minha irmã e meu cunhado viajaram e eu fiquei de cuidar da casa deles. Cara, era um sábado à noite, acabou o culto na ilha, fui pra casa. Chegando lá, normal e tal, fui dormir. E eu tive um sonho meio que espiritual, meio que totalmente até, não só meio. E aí eu sonhei, eu tava passando por uma época, acordei tipo num mundo espiritual onde a gente tava enfrentando demônios. E aí tinha umas meninas, sacou? E essas meninas, eu chamava algumas pra me ajudar, aí elas corriam. Aí eu chamei outras e elas viraram demônio. E aí eu, caramba. E aí passa a pastora Mara, a do Gustavo, a esposa do Gustavo, gritando, tipo, loucona mesmo assim. Chama a Tati! Nunca esqueço. Valeu, mano. Porque agora que eu conheço mais ela, eu vejo que ela é meio loucona mesmo. Aí tipo assim, eu chamei ela, chamei a Tati, né? E a Tati ficou. Aí eu acordei assim, cara, eu não dormi mais depois disso. Eu vi o sol nascer, assim, tentando dormir. Eu, caraca, velho. A Tati é a mulher da minha vida, eu não acredito, cara. Aí fiquei assim, eu fiquei muito... Porque sempre sonhos foram realmente uns lugares de travessia na minha vida, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou me aproximar da Tati. Só que até aí, tipo, o sentimento tava meio que zerado. Aí eu, cara, vou me aproximar dela, vou conhecê-la melhor. E comecei a fazer isso. Só que aí eu tava com... Aí rolou, tipo, na primeira semana, eu tava com muita dor na coluna, né? Aí eu falei, cara, não vou chamar ela com dor na coluna, vai que rola um beijinho e atrapalha a minha performance. Aí, tipo assim, enrolei, né? Aí fui pra segunda semana, já tava tranquilo. Aí chamei ela pra fazer não sei o que, velho. A gente foi num negócio... No dia 8 de setembro. Foi? Foi. Dia 8 de setembro aí, a gente saiu. Foi só num negócio que ela tava trabalhando na campanha e eu acompanhei ela. Foi. Foi. Não. Foi. É, pô, deixa rolar o vídeo aí. Aí a gente saiu pra esse negócio da campanha. Isso foi antes. Conversamos, uma conversa legal, agradável, foi bacana. Eu, poxa, vou continuar conhecendo ela, não vou casar com ninguém devido a um sonho, né? E também vou, né, ao mesmo tempo. No dia seguinte, ela já sabia tudo que ela queria. Ela fala que ela, tipo, nem dormiu nesse dia, saca? Porque a vida dela todinha fez uma retrospectiva durante a noite. Foi. E no dia seguinte eu vi outra pessoa, sabe? E aí a gente naquela de Rapidinho, como assim você viu outra pessoa? Eu vi outra pessoa no sentido assim, com outra posição. No dia que eu a perguntei, tipo assim, ela começou a tremer, tipo assim, não sabia o que queria, aí eu tinha que dar as opções. No dia seguinte ela já queria casar comigo. Entendeu? Aí você que tremeu. Aí eu que fiquei assim, caraca, eu achei que ia ter um tempinho pra cultivar um sentimento e tal. E que foi uma prova, na realidade, isso aí pro nosso relacionamento. Porque o que acontece? Todo mundo gosta muito da Tati. Ela é, tipo assim, tem um carinho muito grande por ela na igreja e tudo. Então, quando souberam que eu estava andando com ela, isso foi na primeira semana, já estavam falando de casamento. Aí eu, caraca, bicho, e agora? Sacou? Porque eu ainda tava agindo, me movendo em relação ao sonho, entendeu? E aí a gente vai até na casa da apóstola, tá rolando uma confraternização lá de alguma coisa. E aí, chegando na casa da apóstola, eu acabei sendo muito abordado, assim, no sentido de o pessoal já conversando com a gente como se nós fôssemos namorados, isso na mesma semana, saca? E eu, caramba, então a gente é namorado. E aí o pessoal já começou a falar de casamento. Eu, cara, aqui eu vazio. E aí eu falei, bicho, ou eu saio fora, ou a gente continua, vendo até onde que dá. Porque, tipo assim, o pessoal já tava falando, tipo assim, aquelas brincadeirinhas, não vai beijar de língua não, você esquenta, como é que é? Esquenta em cima e esquenta embaixo, tipo aquelas brincadeiras, né?
Aí eu, caramba, tava muita pressão, sabe? Todo mundo que chegava dava graças a Deus já, tipo assim, pô, porque viram ela há muito tempo solteira, né? E todo mundo torcia pra que ela achasse uma pessoa legal. E aí, tipo, apareceu eu de um dia pra noite, aí todo mundo descarregou aquelas emoções todinhas, sacou? Aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Cara, eu fui dormir. Rapidinho, mas vocês conversavam sobre isso? Vocês já estavam conversando sobre isso nessa hora? Porque você deve ter ficado assustado, natural. Eu assustei pra caramba. Aí, tipo assim, eu fiquei, mas eu também não quis mostrar um susto porque fui eu que procurei. Então, tipo, eu vou procurar susto pra quê, entendeu? Aí, tipo, eu não quis fugir da raia. Eu falei, cara, vamos ver até onde que dá. Tipo assim, se não rolar um sentimento, não acontece. Mas Deus é muito bom. Tipo assim, sempre foi muito bom com a gente. Sempre, nunca nos deixou sem uma resposta. Saca? Eu fui dormir com isso no coração, com esse medo. E acordei sem ele, que tipo, eu sonhei com ela de novo em relação ao coração dela. Saca? E aí eu fiquei felizão. Aí eu falei, caramba, eu vou me apaixonar por essa menina. E a partir daí eu nem me lembro o dia que eu comecei a amar ela. Saca? Foi de um dia pra noite mesmo, assim, foi muito rápido. Foi incrível. E aí, tipo, eu falo assim, cara, o que é o medo, tipo, diante de uma resposta de Deus, sabe? Quando você tem um respaldo, acabou. Você só vai. E aí, quando aconteceu isso, foi, tipo, muito mais fácil de andar e de viver e de continuar a caminhada. Entendeu? E aí a gente tá aqui até hoje, um ano depois, se casando, praticamente. Mande alguma coisa. Eu lembro que no dia 30, né, de agosto foi o dia que o Israel teve um sonho. E aí depois ele chegou em mim e tal, e a minha reação realmente foi de muito desespero, né? Eu falei, meu Deus. Eu tremia muito no dia, eu tremia muito, eu fiquei muito nervosa. Eu nunca passei por um momento de tanto nervosismo igual aquele dia. E aí eu lembro que eu fui dormir e assim, eu passei a noite em claro. Veio toda a minha vida, assim. Só que ao mesmo tempo o Espírito de Deus foi me visitando Então, no outro dia eu acordei, tipo, com muita paz no meu coração. E aí eu e Israel, a gente foi se conhecendo e a gente foi vendo que a gente tinha muitas coisas em comum. E eu lembro que foi muito divertido o nosso início, a gente andava muito de long, a gente foi pra pousada do Rio Quente algumas vezes, a gente se divertiu muito nesse início, foi muito bacana. E quando eu vi, eu já tava, assim, eu já olhava para Israel como realmente o pai dos meus filhos, o homem da minha vida, assim. E o mais legal é, tipo, eu lembro no meu início de ir, tipo, algumas vezes saía eu, Moisés, uma galera e eles ficavam me zoando. Tati, você vai casar com o Leonardo, você vai ter um monte de Leonardinho, aí seu esposo vai vir numa caminhonete, não sei o quê. E aí quando o Israel chegou eu só lembrava disso. Tipo, tanto que o Moisés ficava me zoando. E eu sempre ficava brincando, né? Falava que eu vou casar com um homem de Deus, formoso, próspero. Prospera aí, amor. Um homem de Deus, formoso, próspero e tal. Fica bonito aí também. E eu, tipo... e assim, eu fui surpreendida. Primeiro por ser a mulher dos sonhos dele, né? Literalmente, Deus permitiu que ele sonhasse comigo. E surpreendida pelo coração dele, eu me lembro que por algumas vezes eu recebi uma palavra que marcou muito minha vida. E que fala que quando Rebeca servia aqueles camelos, ela não tinha noção que eles traziam presentes que eram para ela. E quem me conhece sabe que eu sempre tive um coração de servir, eu sempre gostei de servir as pessoas. E essa palavra se tornou muito real, porque quando começou meu relacionamento com Israel, eu comecei a ler essa palavra e eu me identifiquei muito. Primeiro porque a Rebeca ela era uma decisão de Deus, ela era uma escolha do Espírito de Deus. Quando ela serviu aqueles camelos, ela estava fazendo exatamente, ela estava respondendo à oração do servo de Abraão. E ao mesmo tempo ela tinha um poder de decidir se ela queria ir com ele, se ela queria ser esposa de Isaac ou não. Então, Essa história pra você pregar. quando eu vejo a nossa história, eu acho legal porque eu vejo que foi uma escolha de Deus. Deus fez Israel sonhar comigo. E Deus fez a gente decidir um pelo outro. Então,
Pra mim marcou muito isso. E ele é um homem de Deus, formoso, próximo. Meu amor. A gente tenta, né? Eu imaginava um homem que fosse manso, que fosse um homem tranquilo. Eu encontrei isso no Israel. É uma das características que mais eu admiro nele. Eu sempre desejei ter uma pessoa que fosse proativa, que fosse um cara que conseguisse resolver as coisas, que não fosse esse cara meio banana, saca? Tipo, sempre desejei casar com alguém que tivesse um coração de servir as pessoas, que fosse alegre, que tivesse essa característica. E o Israel, a alegria dele chega a ser sobrenatural, porque ele é tão de bem com a vida, assim, que isso é impactante. E é uma das coisas que mexe muito comigo também. E que fosse um homem que escutasse o Senhor, que fosse um homem temente a Deus. E assim, eu vejo que cada passo que a gente dá, eu vejo o quanto Israel é um homem de Deus, o quanto ele tem temor no coração dele, o quanto ele é um adorador e ele não tem medo de se expressar. Então, isso são características que eu sempre orei. Sabe? Eu sempre pedi isso. Deus, eu quero casar com um cara que ele não tenha medo de se expressar para o Senhor, que seja alegre, que seja manso, que seja um homem visionário. E eu vejo características assim no Israel. Eu vejo que Deus me honrou nisso. Que bom. Fico feliz por você. Que bom, né, amor? Que bom que você é assim. Você se vê nisso que ela acabou de falar? O quanto que você se vê nisso? Nisso que ela acabou de falar? Das suas características. Eu vejo umas coisas 100%, outras coisas mais faltosas, né? Tipo... Como assim você quer que eu a porcentagem? Eu acho tipo assim... Não, eu me vejo, pronto. Não, eu me vejo, mas tem coisas que eu não acho 100%. Tipo, por exemplo, às vezes eu fico puto com algumas coisas e não é tão manso assim também, sabe? Não, mas... Tá aí uns 75% Não, manso. mas Moisés era manso e feriu a rocha, matou um egípcio, ele foi considerado o homem mais manso da terra. Acho que ela estava falando uma questão Geral, constante, no geral, né? Irritar todo mundo, né? Eu nunca pensei que eu fosse encontrar alguém tão parecido comigo. Tipo assim, eu e Israel, a gente vai sair, cara, a gente consegue se perder os dois. Os dois conseguem se perder. Não, isso aí é legal falar não. Tipo, cara, a gente é muito viagem. Os dois, assim, a gente dá umas falas muito parecidas, sabe? Não, aumenta mais quando a gente tá conversando, que aí já é, né? A gente chega lá em Não, e a gente jogando... Santo Antônio achando que tá indo pra Taguatinga. A gente jogando ping-pong, que a gente nunca sabe quanto que tá. Sabe nem contar, né? Tipo, é muita viagem num casal só, mas isso é massa. Tipo, eu me vejo no Israel, assim, às vezes. É, porque às vezes, tipo no sentido, qual que é o sentido que é bacana? Tipo assim, se ela vacilar, eu não vou falar nada, porque, tipo assim, já é minha vez, entendeu? Então, se perdoa. Tipo assim, a gente se entende, né? E é muito legal, gente. Relacionamento sem bom humor tá fadado ao fracasso, eu acho. Eu acho muito legal. Nossa. É. Não vai faltar piada, né? É, todo dia. A gente se dá bem nisso, graças a Deus. Então, deixa eu contar uma piada aqui, cadê? Acho que é isso. Conta a piadinha. Conta Não, conta não. Vai ser uma bem ruim. Sério? Até que a morte os separe, certo? Até que estejamos em Cristo. Amém. Até que Cristo nos... A gente acredita que é uma decisão eterna. Que até depois do céu, alguma Forever. coisa ainda vai acontecer dessa união. Forever. Fala sobre esse ponto da aliança da eternidade olhando pra câmera. É que a aliança é um círculo. Para, amor. Aquele filme. Sai daqui. É que a aliança é um círculo, ela não tem início nem fim. É um círculo. Brincadeira. A gente acredita realmente que a nossa aliança ela é eterna. E que ela não terá fim nem mesmo na eternidade. A gente não sabe ainda como é que é essa transição, né, da eternidade. Mas
o céu é constituído de famílias. E a gente tem entendimento da responsabilidade que é uma união aqui na Terra, que é para sempre. Né, amor? Sim. Pra mim sempre casamento sempre foi uma decisão eterna, assim. E por isso eu acho que eu decidi esperar e fazer com que realmente eu pudesse tomar a melhor decisão e que fosse no tempo certo. Por mais demorado que parecesse, eu sempre dei muito valor no significado e no legado que uma aliança carrega. Então, assim, eu acredito que o que mais parece com o céu realmente é a família. E família é algo totalmente ligado à eternidade, ligado ao início, ao propósito maior do Senhor, né? Então eu estou muito feliz por estar vivendo esse momento com essa revelação, com esse entendimento de família, de legado, de aliança, de herança. Então eu acredito que o Israel está carregando algo realmente eterno, que os nossos filhos vão desfrutar disso e que as nossas gerações vão desfrutar disso e que gerações na Terra vão desfrutar disso. Forever. Quantos filhos? 4. O máximo que ela conseguir. Então, eu queria ter 3 filhos, o Israel 4. Então, eu acho que o que a gente conseguir aí vai vir. Vai. Né, amor? 3 já é legal, 4 é melhor ainda. Tamo junto. Tô aqui.